A paz do Senhor a todos. Eu vou fazer uma leitura em Salmos, de número 73, que diz o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Meus irmãos, todos nós sabemos que o Salmo 73 é um salmo de Asaf, um dos principais cantores que existiu em Israel nos dias de Davi. A vida de Asaf, a sua importância está registrada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 14 até o versículo 19, e também no segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 13. Todos nós conhecemos o Salmo 73. Todos nós sabemos que o Salmo 73 é um salmo que narra o conflito interior de Asaf, a sua crise espiritual. Sem dúvida, um dos versículos mais importantes deste salmo é o versículo de número 17, que diz que Asaf alimentou aquela crise espiritual até o momento em que ele entrou no santuário de Deus e ali ele começou a compreender todas as coisas, principalmente o fim daqueles que não servem a Deus. Qual é o fim daqueles que vivem uma vida distante de Deus? Mas o certo é que nesta oportunidade eu quero fazer um breve comentário a respeito dos 3 primeiros versículos do Salmo 73. Porque mesmo enfrentando uma crise espiritual, mesmo passando por momentos de turbulência na fé, Asaf, ele inicia o Salmo dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Em momento algum, Asaf coloca em dúvida a bondade de Deus. Mesmo ele invejando o ímpio, mesmo ele pensando que a sua vida era uma vida inferior à vida do ímpio, ainda assim ele não coloca em xeque, ele não duvida da bondade de Deus. Isso é algo muito importante, amigo que está me assistindo nesta hora, porque às vezes você pode estar passando pela pior crise da sua vida, seja ela em qual área for, financeira, na saúde, na família, na área espiritual, não importa. Não importa qual é a crise que você está enfrentando. O certo é que é necessário que você tenha em mente que Deus é bom, que Deus é perfeito, que Deus é amoroso, que Deus é aquele que é a fonte de todo o bem para as nossas vidas. Observe o que diz, por exemplo, o Salmo de número 100 e o verso de número 5. Salmo de número 100, o verso de número 5. Diz o seguinte: porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Certa vez, quando o Senhor Jesus estava conversando com um jovem, no capítulo de número 10 e o versículo de número 18 do Evangelho segundo escreveu São Marcos, um jovem rico se aproximou de Jesus fazendo um certo elogio a Jesus. Aquele elogio, como nós todos sabemos, não era um elogio sincero. Era uma forma de bajulação, porque ele queria receber de Jesus uma resposta favorável às intenções dele. E ele se aproximou de Jesus no capítulo 10, versículo 17 do Evangelho de Marcos, e disse o seguinte: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Muito bem, nessa pergunta existe um erro, porque o jovem imaginava que ele poderia herdar a vida eterna mediante as suas obras. Mas nós sabemos pela Bíblia, conforme
o apóstolo São Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2, nós sabemos a partir do versículo 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 diz o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aquele jovem estava fazendo uma pergunta equivocada. Ninguém pode alcançar a salvação através das suas obras. E ele se aproximou elogiando a Jesus, porque talvez, pensou ele, se ele fizesse um elogio, Jesus lhe seria favorável. O certo é que quando Jesus vai responder no versículo de número 18 do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Jesus faz uma afirmação dizendo que Deus é bom. E nós sabemos que Jesus sempre falou a verdade. A mentira nunca esteve nos lábios do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 10 e versículo 11 do Evangelho segundo escreveu São João, disse o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Veja, Jesus é bom. Então, de certa forma, o jovem teve razão ao chamar Jesus de bom mestre. Mas como Jesus sabia que aquele elogio não era um elogio sincero, ele rebateu aquela atitude daquele jovem, dizendo: por que você está me chamando de bom? Bom é um, que é o Senhor Deus. E agora pense comigo, em que consiste a bondade de Deus? Sem dúvida, a bondade de Deus consiste em muitos aspectos, mas o principal aspecto da bondade de Deus é o fato que Deus é tão bom que ele entregou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aí a bondade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Também está escrito em Romanos capítulo 5 e o versículo de número 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não tenhamos nenhuma sombra de dúvida que Deus é bom. O salmista Asaf tinha razão quando ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Aí no verso de número 2 do Salmo 73, ele diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Observe uma coisa: a vontade, a direção, o controle, o domínio do corpo humano consiste na razão, no intelecto, na força do pensamento. É a mente que controla todo o corpo humano. Nenhum pé dá um passo em uma direção se a mente não permitir, não controlar, não dirigir, não determinar. Então, quando o salmista diz que os seus pés quase se desviaram, significa que a sua mente, que a sua intenção, os seus pensamentos estavam distantes de Deus. Na Bíblia Sagrada, a mente, às vezes, é chamada de coração. Às vezes a Bíblia se refere à capacidade de raciocínio, à capacidade de liderança do corpo, das ações, das atitudes, como o coração. É por isso que o livro de Provérbios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 23, está escrito o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida.
Quando alguém se dirige, quando alguém age com uma determinada atitude que se afasta de Deus, na verdade, há algum tempo já, o seu coração estava distante de Deus. O seu coração estava longe de Deus. Infelizmente, em algum momento, essa pessoa deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o mundo. Deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para as coisas do mundo. Se você não deseja se desviar dos caminhos do Senhor, se você não deseja se afastar do caminho do Senhor, só existe uma maneira, é perseverar, é continuar olhando para Jesus, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo de número 1 e 2, diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Olha que parece uma contradição, alguém correr com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Observe uma coisa, por que muitas pessoas desistem na sua caminhada com Jesus? Porque às vezes a pessoa corre de forma acelerada, mas a Bíblia diz, corramos com paciência, ou seja, nós não estamos disputando um campeonato de atletismo, nós estamos disputando uma maratona, aonde a caminhada, a peregrinação, a jornada é longa, por isso precisamos ir com paciência. Louvado seja Deus. E aí o escritor aos Hebreus diz o seguinte: olhando para Jesus, aqueles que correm, aqueles que caminham, aqueles que andam no santo caminho do Evangelho e andam olhando para Jesus, certamente que Deus o Pai vai guardar para que estes não se desviem. Somente se desviam aqueles que deixam de olhar para Jesus. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 3, o versículo de número 13 e também o versículo de número 14, ele diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. E olhando, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Infelizmente, em um determinado momento da vida de Asaf, ele deixou de olhar para o alvo e começou a olhar para as coisas que estavam à sua volta. Começou a olhar para os ímpios, para a prosperidade dos ímpios, para o modo de viver dos ímpios, para a aparente satisfação e alegria dos ímpios. Eu faço uma pergunta, analisando a situação da igreja atual, será que não é verdade que boa parte dos membros da igreja atual não estão olhando para o mundo? Não estão desejando viver igual o mundo vive? Ter as coisas que o mundo tem? Viver como o mundo vive? Se comportar como o mundo se comporta? Esta era a situação de Asaf, um homem que estava acostumado com o ambiente espiritual da casa de Deus, um levita, uma pessoa que era acostumada a louvar a Deus no templo, mas ele
estava quase que desviado. E quem garante que ele não estava quase desviado e ainda assim continuava exercendo o seu ministério? Será que não é verdade que muitos, infelizmente, nos nossos dias estão vivendo uma vida como Asaf viveu? Será que não tem muitos que estão realizando a obra de Deus com os seus pés distantes do caminho da verdade que é Jesus? Pense bem. Agora no versículo 3, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Meus irmãos, a inveja é um sentimento dos piores possíveis. A inveja é um sentimento que brota no coração daqueles que estão distantes de Deus. A inveja é um sentimento que brota no coração daqueles que vivem uma vida sem o Espírito Santo, que infelizmente vivem uma vida regida pelas obras da carne. O escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo de número 17 até o versículo 21, ele diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Agora observe o versículo 21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja é obra da carne. E este salmista chamado Asaf, mesmo sendo um dos levitas principais da casa de Deus, infelizmente estava tendo em seu coração este sentimento, o sentimento da inveja. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que tiveram inveja de outras pessoas que tinham um comportamento melhor do que o delas. Por exemplo, nós temos na Bíblia o exemplo de Caim, que invejou Abel. Abel era um homem justo, ofereceu a Deus um culto apropriado, com sinceridade, por isso Caim lhe invejou. Nós temos também o caso dos irmãos de José, que invejaram José e por isso o venderam. Nós temos também o caso dos líderes religiosos dos dias de Jesus, que invejavam a Jesus por causa dos seus milagres e por causa da maneira como Jesus pregava como tendo autoridade, disse o evangelista São João. Mas aqui, nessa passagem específica, Asaf está invejando pessoas que eram ímpias, o que torna a situação ainda mais grave. Por quê? Porque uma coisa é um irmão sentir inveja do outro. O apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, ele comenta a respeito desta possibilidade. Quer ver uma coisa? Aí mesmo em Gálatas, na epístola aos Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 26, Paulo diz o seguinte: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui Paulo está citando uma possibilidade de que um membro do corpo de Cristo venha, infelizmente, sentir inveja do outro. Uma pessoa sentir inveja da outra dentro da igreja, o que já é mal, o que já é pecado, o que já é algo que nós devemos repudiar, reprovar, que nós devemos evitar. Mas no caso de Asaf, ele está sentindo inveja do ímpio, daquele que não serve a Deus. E por quê?
Porque ele simplesmente começou a analisar que o ímpio aparentemente vivia uma vida melhor do que a dele, se esquecendo daquilo que é o principal, o fim de todas as coisas. O principal não é o começo, não é o meio, mas sim o fim. É por isso que o sábio, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo de número 7 e no versículo de número 8, está escrito o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Às vezes o ímpio vive uma vida de bonança, de prosperidade, de saúde plena, mas o seu fim, se ele não se arrepender, se ele não se converter a Jesus, infelizmente o seu fim é um fim de eterna perdição, de eterno sofrimento. E às vezes o servo de Deus, conforme disse Jesus em João 16:33, tem aflições nesta vida. Mas qual é o fim daqueles que servem a Deus? A Bíblia responde: o fim daqueles que servem a Deus é a cidade santa, a nova Jerusalém, onde não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá sofrimento, mas haverá uma paz eterna, uma satisfação eterna, uma prosperidade eterna e verdadeira. Por quê? Porque ali todos nós iremos viver juntos do Senhor Jesus, juntos do nosso Rei, do nosso Criador e Senhor. Então Asaf estava tendo inveja do ímpio. A Bíblia Sagrada relata nos Salmos de número 37, no versículo 1, diz o seguinte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por quê? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amigo que está assistindo este vídeo, continue confiando em Deus, continue confiando no Senhor, lutando contra a sua natureza pecaminosa, renunciando o mundo, renunciando a sua carne, renunciando os seus desejos carnais e olhando para Jesus. Em breve, Jesus vai voltar para nos buscar e eternamente iremos viver com Ele. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em o nome de Jesus.